Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão. Espero que você esteja bem e senta aí para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Se você está fazendo outra atividade e está escutando aqui esse vídeo, fique em paz, continua aí fazendo o que você tem para fazer, mas presta atenção aqui para esse tema, esse assunto que a gente vai conversar nesse vídeo, que eu acho que é bem pertinente e eu acho que é motivo de muitas vezes a gente empacar na nossa vida. Isso mesmo, empacar que nem um burro teimoso, né? A gente fica preso às vezes em algumas situações na nossa vida. E vamos ao título desse vídeo. Eu pensei num título assim, veio na minha mente uma frase, eu pensei, eu preciso desenvolver essa reflexão e preciso gravar um vídeo sobre isso. É o seguinte: o passado não te define. Isso mesmo. Você já parou para pensar sobre isso? Porque como a gente confunde a nossa identidade com as coisas que a gente já viveu, as coisas que a gente vivenciou, né, na vida, a forma que as pessoas nos trataram, infelizmente, né, às vezes as pessoas difíceis que cruzaram na nossa vida, isso tudo a gente vai acumulando aí e confundindo com quem a gente é, com a nossa identidade. Quem sabe você que está me escutando já ouviu tantas palavras aí negativas a respeito de você mesmo e sabe o que é, não é que seja incrível, né? Mas olha o que é assim surpreendente, que essas coisas elas acontecem lá na nossa infância, né? Você já parou para pensar sobre isso? Quem sabe um pai, uma mãe começaram aí a declarar palavras ao seu respeito, né? Baseado em alguma atitude, ou às vezes em alguma falha sua, você já foi taxado com aquele adjetivo que você carregou toda a sua vida. E aí você pensa assim, realmente eu sou assim, porque a minha mãe, o meu pai, a minha tia, meu avô, meu papagaio, meu periquito, meu cachorro, falou isso aí de mim. Então eu sou assim, eu sou preguiçoso, eu sou feio, eu sou, enfim, tantos adjetivos aí, né, que infelizmente as crianças escutam. E eu creio muito sério, assim, que os adultos, eles vão prestar contas, né, a forma que trata as crianças, porque as crianças são vulneráveis. E Deus depositou uma confiança, né? Cada pessoa, cada família que recebeu esse presente, esse tesouro aí, né, dos céus, que é gerar vida. Você já parou para pensar que coisa esplêndida, incrível, que é a gente gerar vida? A gente ser responsável aí pela educação, pela formação de outro ser humano. Cada ser humano carrega um universo dentro de si, né? Cada ser humano, por mais simples, se você pensar assim, ah, aquele fulaninho lá simples, não tem instrução, não tem nada. Não, cada ser humano, independente de grau de escolaridade, de cultura, de enfim, cada ser humano é único, é amado pelo Senhor, foi comprado por alto preço por Jesus, né? Então, nós adultos temos o privilégio aí na formação das crianças. Mas, aí é um parênteses, né? Algo que eu penso assim muito forte, nós vamos prestar contas a forma que a gente trata as crianças. Isso é um assunto muito sério que a nossa sociedade precisa se alertar, porque as crianças são vulneráveis e muitas vezes sofrem aí violência psicológica pesada em algumas famílias, né? Mas, enfim, isso é um assunto que hoje em dia tem uma certa atenção maior aí, né? Antigamente, não tão antigamente, década de 80, vamos pensar assim, esses assuntos não eram tão falados e quantas crianças, né, escutaram, quem sabe você está me escutando, um adulto aí, e já ouviu tantas palavras e você pensa, eu sou assim mesmo, porque me falaram lá quando eu era criança. Já me disseram que eu era assim, então e a gente carrega essas mentiras toda uma vida. E a gente pensa que aquilo ali nos define. Por isso, essa frase aí, depois de toda essa conversa aí, essas reflexões, essas pautas aí que eu te lancei, pensa de novo sobre esse assunto, sobre essa frase, ó. O passado não te define.
E existe uma questão espiritual dentro disso, porque a Bíblia, ela contém tanta sabedoria, né? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, né? Nem contra sangue, mas é contra espíritos, potestades, né? Contra o reino, o mundo espiritual do mal, né? Então você pode estar pensando isso aqui, pensa assim, Roberta, nossa, eu já sofri tanta coisa nessa vida. Se eu parar para pensar quantas coisas, e não só na infância, mas depois, no decorrer da minha vida, me envolvi em relacionamentos e as pessoas falavam horrores sobre mim, e pessoas que conviviam comigo, né? Então, ou seja, essas pessoas me conhecem e usavam tantas afirmações aí negativas ao meu respeito. Eu acho que eu sou assim mesmo. E aí você pensa assim, eu odeio essa pessoa que falou mal de mim. Eu odeio. Olha como essa pessoa foi mau caráter. Olha como essa pessoa foi horrível, me maltratou quando eu era criança. Olha como esse pai foi ausente. Olha como essa mãe foi cruel. E a gente começa a odiar outro ser humano, né? E aqui eu não tô minimizando as responsabilidades, eu acho que a gente precisa ter autorresponsabilidade com as nossas atitudes. Mas a gente também tem que entender que nós estamos aí debaixo de um mundo espiritual, de influências espirituais, né? E quando uma pessoa não se volta para a verdade do evangelho, para os princípios bíblicos, né? Para os princípios eternos de Deus, a forma que a gente deve viver nesse mundo. Infelizmente, essa pessoa, na sua ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecer, na sua falta de sabedoria, ela dá essa abertura para ser usada, digamos assim, pelo mundo espiritual, pelo mal, né? E tem essas atitudes aí que são um desserviço para o nosso crescimento como seres humanos. E aí a gente precisa ter bem claro isso, né? Que a gente não adianta a gente odiar outro ser humano por todo o mal que essa pessoa nos fez. Isso tudo é espiritual, porque lá desde a nossa infância, o diabo, ele tem o trabalho de distorcer toda a nossa identidade, porque tudo tem a ver com a nossa identidade. A gente vai florescer a partir da nossa identidade bem firmada, né? A gente vai florescer a partir de uma identidade que reconhece que somos amados por Deus, que fomos comprados, né, pelo sangue de Jesus. Quando a gente tiver isso bem claro, não tem nada que nos segure. E é isso que o diabo não quer. O diabo não quer pessoas livres, pessoas que saibam, que tenham a certeza que são amadas. E às vezes, né, muitas vezes, acho que todo mundo, né, tem essa experiência de lá no início, na infância, já ter tantos traumas. Por mais que, de repente, você pense assim, poxa, eu vim de uma família bem funcional, não tive grandes traumas, assim, né? Se eu falar para uma pessoa, vai até rir da minha cara e vai comparar a história dela com a minha e vai dizer, ai, o que que tu tá reclamando aí de barriga cheia? Tu não teve problema nenhum. Mas às vezes os problemas, eles não são só aqueles visíveis, aqueles mais, assim, aqueles mais impactantes, né? Uma separação de um pai, enfim, um abandono. São tantas coisas, às vezes pequenas, né? Coisas pequenas que às vezes carregam um peso grande dentro de nós. E às vezes é um pai e uma mãe que estão junto, mas que vive aí só para trabalhar. E esse filho, por mais que ele tenha uma casa boa, brinquedo, que ele tenha a família aparentemente estruturada, mas ele também vai se sentir abandonado. Então a coisa é muito mais, são camadas, né? É muito mais profundo do que só o que a gente enxerga. E, como eu estava dizendo, desde o início, né, na nossa infância, o inimigo da nossa alma, o que ele mais quer é distorcer a nossa identidade. O que ele mais quer é que a gente não floresça, que a gente se sinta um lixo de pessoa, né? Que a gente sinta que ninguém nos ama, ninguém nos quer, que a gente se sinta abandonado. Isso é o que ele mais quer, né? Essa mentira, né? Essa mentira.
porque a gente não é definido pelo nosso passado. Nenhum ser humano na face dessa terra, por mais que já tenha convivido aí 20, 30, 40 anos contigo, e que pensa assim, eu conheço essa pessoa. Ninguém nos conhece tão profundamente como Deus. E Deus nos ama, Deus nos aceita. O que a palavra diz também, ó, que a gente deve esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para frente. Avanço para frente na certeza desse amor que Deus tem pela tua vida, pela minha vida. Então, quantas pessoas ficam presas num momento da sua vida, ficam presas numa frase, ficam presas numa palavra maldita, né? Ficam presas aí numa inverdade que foi lançada sobre a sua vida, ou ficam presas num relacionamento que foi frustrado e que a pessoa te disse o seguinte, te desvalorizou, né? Tu não presta, vários adjetivos aí, números, né? Adjetivos negativos, e a gente fica preso nisso, nessas mentiras. Então, a palavra do Senhor, por isso que eu disse, a palavra do Senhor, ela é riquíssima de tanta sabedoria para a nossa vida, porque imagina, se a gente pegar esse trecho bíblico e pensar, né, aplicar na nossa vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, esqueço as palavras que foram lançadas, as palavras malditas que foram lançadas, que infelizmente pessoas usadas pelo inimigo para manchar minha identidade, né? Porque às vezes o que a gente escuta sobre nós mesmos é justamente aquilo que Deus quer nos usar, né? E o diabo enxerga um potencial em nós e pessoas usadas pelo inimigo lançam palavras para nos enfraquecer, né? Para tirar esse nosso vigor, a nossa fé, a nossa coragem de avançar. Mas o que é importante que a gente permaneça nesse lugar aí, né? Que a gente pense, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para frente. E a gente só vai ter força para avançar se a gente tiver essa certeza que nós somos amados, independente de qualquer coisa. De repente você tá me escutando e pensa assim, o que falaram sobre mim é verdade. Eu realmente sou assim. Realmente, essa pessoa que conviveu comigo falou isso, mas é verdade, não importa. Deus é capaz de transformar todas as coisas. Aquilo que para nós às vezes é difícil de vencer, se a gente se colocar em um lugar de comunhão com o Senhor, de busca, né? Busca pela palavra dele, né? Oração, leitura da Bíblia. Se colocar humildemente, dizer, Senhor, olha, essa aqui é a minha fraqueza, eu não consigo com as minhas forças, mas o Senhor pode, o Senhor é o meu braço forte, o Senhor é o meu auxílio, meu socorro, bem presente na angústia. Então, se a gente entrar nesse lugar, a gente consegue ir superando, dando passos, né, para avançar. Porque realmente, se a gente pegar esse versículo aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço. Se for com a nossa força, e eu falando por mim, né? Não sei você, mas se eu pensar em mim, eu não consigo avançar. Eu não consigo simplesmente esquecer o que passou e avançar com a minha força. Não consigo. Eu necessito da força de Deus na minha vida, né? Então, eu quero deixar essa palavra para ti, que talvez está estagnado na tua vida, de repente você está estagnado dentro dessas mentiras. Não sei se de repente são mentiras que foram lançadas lá na infância, e você pense, não, meu pai e minha mãe falavam isso, então eu não consigo avançar porque eles falaram sobre isso e eu sou assim mesmo e eu sou fraco e não consigo. Ou se foi um relacionamento, enfim, às vezes um trabalho, né? Uma pessoa, um chefe que lança palavras tão negativas, às vezes até a ver com a tua capacidade profissional, né? Quem sabe você esteve num trabalho e a pessoa te desvalorizou, te humilhou. Como acontece isso, né? E você pense assim, poxa, eu não consigo mais me colocar nessa área, porque
Eu passei por essa situação e isso me abalou. E eu acho que eu sou assim mesmo, eu não consigo. Não pense dessa forma, esquece isso. Passa uma borracha. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avança. Mas avança na força do Senhor na tua vida, avança de forma diferente. Porque aqui outro parênteses que eu quero colocar, quantas vezes a gente vai na força do nosso braço, né? Quantas vezes a gente tenta avançar, mas avançar na nossa força e a gente não consegue, a gente não consegue, a gente vai até um limite, mas a gente precisa reconhecer e ter a humildade de pensar assim, ó, eu preciso de Deus na minha vida, preciso. Sozinho eu não consigo, preciso do Senhor na minha vida. Então fica com essa palavra. E de novo eu vou te dizer, ó, o passado não te define. Não pense que o passado te define. Não pense que o que te disseram define a tua identidade. Só quem te conhece é o teu Criador, é Deus. E Deus ama a tua vida. Então fica com essa palavra, abraço e até o próximo vídeo.